Começa agora mais um programa Democracia aqui pela TV Assembleia. E hoje nós vamos tratar de um tema que afeta milhares de pessoas em todo o estado, que é a disponibilidade de leitos e a qualidade dos serviços de saúde no Rio Grande do Sul. Aqui na Assembleia Legislativa, uma comissão especial foi criada para tratar justamente da regulação dos leitos e dos serviços na área da saúde. Para debater sobre este tema, nós convidamos a deputada estadual Françoise Menze, do Republicanos, que preside a comissão, e também estamos por videoconferência com o médico Breno Acauã Filho, diretor financeiro da Amrigs, médico que é obstetra, e nós vamos falar na sequência, então, com ele sobre esta situação que estamos vivendo hoje. De imediato, deputada Françoise Menze, agradecendo mais uma vez a sua participação aqui no Democracia, explicar por que essa iniciativa. Eu sei que a senhora, como deputada, tem uma, na sua profissão, que é na área da saúde, há uma preocupação já há muito tempo, mas por que essa iniciativa de criar esta comissão especial? Então, obrigada pela oportunidade, até peço desculpas, da gente estar longe e tentar, dessa maneira, colocar um pouquinho desse nosso trabalho. Nós estamos hoje em Santa Cruz, onde será a nossa segunda audiência pública, um trabalho desenvolvido pela Comissão Especial de Saúde na regulação de leitos e de serviços de saúde. E o motivo da criação dessa Comissão Especial, ele veio da demanda que nos chega no dia a dia. Quero inicialmente também cumprimentar o Dr. Breno, que está conosco nesse painel, que é médico e sabe o quanto se sofre, tanto os profissionais, quanto toda a parte técnica que faz parte da regulação de leitos, assim como lá na ponta o cidadão. E a Comissão Especial de Saúde, ela foi criada, como eu vinha falando, em virtude das demandas que chegam ao nosso gabinete pedindo socorro. Na verdade, nós temos um sistema, dentro do nosso estado, e a gente aqui quer falar um pouquinho sobre o avanço desse sistema, as contratualizações feitas regionalmente pelo Estado, os hospitais colocando seus serviços à disposição, os profissionais. Existem muitas mãos envolvidas nesse trabalho, mas também existem alguns lapsos, algumas, eu diria assim, que dentro de um quebra-cabeça faltam algumas peças. E é esse ponto que a gente gostaria de discutir nessa comissão. Então, essa comissão, ela será feita nas 7 macro-regiões de saúde no estado do Rio Grande do Sul, com o apoio e com a participação da Defensoria Pública, do Ministério Público, do CREMERS, a Secretaria de Estado, o COSEN se fará presente. Nós teremos a participação dos gestores, de hospitais. Então, teremos todas as representações importantes com a possibilidade do diálogo, a possibilidade, de colocar o seu dia a dia, as suas dificuldades, mas mais do que isso, nós teremos proposições de melhorias. Esse é o grande sentido da comissão, para que a gente possa, nós teremos também, agora me lembrando, a regulação do Estado também se fará presente, falando um pouquinho do seu dia a dia e como funciona na prática a central de regulação. E nós queremos, depois de ouvir as nossas 7 macro-regiões, depois de nós termos esse diagnóstico de cada macro-região, que a gente possa desenvolver um relatório final, com as proposições serão aprovadas na Assembleia Legislativa, pelos deputados, e depois entregue ao governo estadual. Então, resumidamente, a comissão vem com esse intuito, não de apontar erros, de buscar falhas. Na verdade, nós queremos proposições, nós vamos esse diagnóstico ouvindo a todos e depois que a gente possa contribuir, seja ele talvez entendendo que nós precisamos fazer um projeto de lei para regulamentar, para realmente ter uma lei que obrigue, vamos dar um exemplo
do nosso sistema hoje de regulação. A gente ainda precisa avançar, nós precisamos com que esse sistema ele se comunique de forma full time, né? De forma online, como se fosse um sistema de banco. Se eu saco lá na minha conta R$10, no mesmo momento eu entro no meu extrato e eu já vejo esse saque. Não pode ser diferente a ocupação de um leito, a desocupação desse leito, assim como a questão de cirurgias eletivas, de exames, de consultas, né, especializadas, onde o cidadão às vezes fica num limbo, sem saber quando será chamado, sem ter ideia, né, de tempo de espera, e a gente precisa humanizar isso, né? A gente tem muito recurso sendo investido em saúde, tanto em esfera federal, estadual como municipal, e o cidadão lá da ponta, a pessoa menos favorecida, a que menos tem informação, é a que menos acaba sendo atendida, e é lá na ponta que a gente quer que esse serviço chegue de forma natural, né, que a regulação de leitos ela aconteça de forma natural, sem o fura-fila hoje possível, que são as judicializações, né, o próprio sistema permite isso, mas a gente gostaria muito de ver esse sistema de uma forma transparente, de uma forma natural, e que as pessoas tenham aquilo que é de seu direito, que é o acesso à saúde. Muito bem, muito bem. É um bom início do nosso debate. Doutor Brena Coelho Filho, em cima disso, até para o nosso telespectador ter uma noção plena do que estamos falando e vamos falar neste programa de debate, passar um pouquinho para nós como que, de maneira geral, funciona este processo de regulação de leitos em Porto Alegre, no Estado. Como é que isso funciona? Qual é a importância e por que a gente está se debruçando sobre esse tema, doutor? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a participação em nome da Associação Médica do Rio Grande do Sul, a eu faço parte, e a gente é muito grato, né, nesse tema, porque eu sofri eu digo assim, no couro isso, né? Eu sou obstetra, fui plantonista há muito tempo, né? E os leitos para as gestantes, os leitos para os nenenzinhos de neonatal eram muito difíceis, às vezes, de conseguir. Como acontece? O Estado tem, para te entender melhor nessa história, o que acontece? O Estado tem um telefone, a gente cadastra essa paciente nesse eu digo assim, nesse computador, enfim, onde for, né, no site do Estado, ou da própria prefeitura, e eles gerenciam a busca desse leito para essa paciente, né? Mas isso eu volto a dizer que nem sempre isso é feito de maneira imediata, né? Muitas vezes se consegue, às vezes até conseguindo por contato pessoal, isto é, um plantonista de um hospital entra em contato com outro hospital, e eles mesmo aí se falam, buscando o leito, dando a gravidade do caso, né? Certo? Que se necessita de uma UTI ou alguma coisa nesse sentido, ou da transferência, o porquê dessa paciente, né? E daí normalmente não, às vezes é muito difícil a gente conseguir esses leitos, né? Esse leito na hora imediata, né? Mas o mais comum de funcionamento disso é assim, certo? Então é uma central que se tem, que a gente liga, que cadastra essa paciente, ou esse recém-nascido, ou esse, enfim, paciente de UTI, ou essa gestante, seja o que for, né? E o próprio Estado ou município gerenciam essa vaga em algum outro local. E, sim, aí há um pedido, quer dizer, esse então, o senhor disse, não é o único critério para se conseguir um espaço num hospital, para uma internação, por exemplo. Esse é uma das formas. É que, para te entender, os hospitais a maior parte dos hospitais onde tem, que eles chamam de vaga zero, não é? Isto é, qualquer paciente que chegar no hospital, eles têm o livro, eles entram no hospital. Mas nem todos os hospitais, às vezes, ou têm a quantidade de leitos ou vagas, ou enfim, ou internações em UTI, para esses pacientes, né? E às vezes nos falta, principalmente nessa época do ano, onde a gente tem essas infecções respiratórias, em pediatria, em adultos, enfim, né?
certo? Isso acontece. É uma dos motivos. Outros motivos seriam por cirurgias, às vezes, são pacientes que necessitam de, eu diria assim, de um pós-operatório numa UTI. Esse aqui é um que se tu marcar, que é uma coisa também que mas isso é visível, não é uma coisa, não é uma situação mais de urgência ou de emergência, né? Certo? Eu, como obstetra, posso dizer para vocês, a gente tinha muita dificuldade, às vezes, nas pacientes com trabalho de parto prematuro, pacientes, às vezes, que estavam para ganhar um nenenzinho, e tu não tinha leitos em UTI no hospital. Então, essas pacientes, o ideal seria as pacientes ser transferidas para um outro hospital para que tivessem seus nenenzinhos lá. Né? A mesma coisa acontece nas UTIs, eu digo assim, clínicas, onde às vezes pacientes com problemas respiratórios graves, ou infartos, enfim, seja o que for, uma patologia séria de emergência, né, que necessite de uma UTI, às vezes não se tem esse atendimento. Falta, às vezes, não é? Agora, com Covid, não preciso nem te dizer o que aconteceu, né? A falta de leitos, né? Graças a Deus foi resolvido. Sim, e só para finalizar, para depois a gente passar para deputado, nós estamos falando de regulação de leitos, isso serve para a questão dos leitos. Isso não entra nesse processo, nessa metodologia, não entra consultas. Ou isso também tem uma forma de... Não, as consultas sim, mas as consultas, existe uma regulação também, principalmente aqui em Porto Alegre, da Secretaria do Estado, do município, que regula essas consultas de acordo com as demandas, né? Certo? Mas isso, eu volto a dizer, esse não é, ao meu ponto de vista, não é o maior problema. O maior problema seriam as questões de urgência e de emergências, quase de risco de vida para esses pacientes, né? Que tem que ter um claro retorno que existem rápido. Consultas. Em consultas, alguma coisa nesse sentido, tu terias, sei lá, um prazo um pouco maior para conseguir um leito, não é? Ou uma consulta propriamente dita, né? Perfeito. Deputado, em cima disso, foi bem explicado pelo doutor Breno, e uma questão que a senhora coloca, podemos retomar, porque esse, num processo ideal, é isso, né? É esse processo de regulação. Então, vai saber, o hospital sabe que se ali não tem um leito, é preciso saber aonde essa pessoa pode ser encaminhada para internação, por exemplo. Mas é justamente esse um dos pontos que a senhora colocou no início desse programa, que é não nessa figura, né, que é colocada na relação da metáfora do banco. Isso deveria ser mais, digamos, um processo online e mais rápido para poder agilizar esse encaminhamento dos pacientes. Seria isso, né? Perfeito. A gente precisa, primeiro, dar alguns passos importantes que foram já iniciados, né, pelo trabalho feito pelo Estado. A questão da unificação do sistema, para que ele se comunique realmente em forma online, como eu disse, de forma atualizada a cada segundo, ela é de extrema necessidade. A própria pandemia, o próprio Covid-19 mostrou de que é possível a gente fazer, com o uso da tecnologia, melhorias, inclusive na saúde, né? Como é que a gente conseguia ter todas as noites um panorama nacional e mundial de leitos ocupados, né? De mortes, infelizmente, que aconteciam a todos os dias, e de pessoas que, porventura, estariam necessitando de leitos. Então, essa pandemia, ela veio para nos deixar muitas coisas, inclusive fala comigo, comenta, entendeu? Tipo, tirar alguns gargalos que nós temos há anos, né? Porque nós tivemos aqui um pequeno problema na internet da deputada França Mendes, depois nós vamos retomar esse tema. Eu volto contigo, doutor Breno, que explicasse bem o que é esse processo de regulação de leitos, e aí, já que estás representando uma associação médica, como é que é o sentimento, o papel, né, a responsabilidade e do médico nesse processo todo? Como é que ele é orientado, como é que ele tem feito as suas ações
né, diante desse problema que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, com o início, a retomada do frio antecipada, porque não chegamos no inverno, mas muitos leitos, hospitais com as UTIs, né, e os espaços lotados por questão de problemas de doenças respiratórias, a Covid, que muitos casos, né, estão retomando em parte, existe até um alerta por parte do Estado em relação às 21 regiões da Covid-19, alertando para uma certa aceleração. Então, como é que fica o papel do médico, o quanto ele pode, qual é o trabalho e a responsabilidade dele? O que a gente pode falar do Dr. Breno? Eu posso te dizer, porque eu já senti isso, né? É muito sofrido para a gente, né? A gente procurar leitos para esses pacientes, não tendo como assisti-los adequadamente, né? Na busca de um leito para esses pacientes é muito difícil e às vezes é sofrido, a gente sofre junto, não é? As entidades, ao meu ponto de vista, eu vejo as coisas em dois grandes grupos, para você entender. Nós temos um Estado que aporta uma determinada cifras que tem que sustentar esse sistema, certo? E nós temos umas equipes médicas que trabalham nessa ponta. Muitas vezes, às vezes volto a dizer, por problemas sazonais, enfim, esses problemas respiratórios ou outros, o que acontece? A demanda é muito maior do que a oferta, né? E o sistema único, é muito, a medicina é muito cara, o leito de UTI não é barato, não é? Então, o que o Estado tenta fazer? Ele tenta otimizar esses leitos de todos os locais, certo? Fazendo com que a maior parte dos pacientes necessitados sejam dirigidos a esses leitos vagos que se tem. Volto também a te dizer que eu como obstetra, nós aqui em Porto Alegre, a gente tinha um dashboard de todas as maternidades aqui em Porto Alegre. Então, 2 vezes ao dia, o que acontecia? A gente sabia direitinho os leitos que tinham, né, em todas os hospitais de maternidade de Porto Alegre. Então, por exemplo, se lá no Hospital Fêmea estava lotado e na Santa Casa tinha 2 ou 3 leitos, o que se fazia? Se mandava esses pacientes lá do Fêmea para a Santa Casa e assim por diante. Esse é o sistema que normalmente teria que funcionar, né? Mas eu digo mais, muitas vezes estavam todos lotados, daí nós tínhamos que abraçar essas pacientes de qualquer forma, não é? Certo? Por isso é que eu te digo, às vezes é muito sofrido. No pessoal do interior, é um outro tipo de situação, porque existem hospitais, por exemplo, que atendem emergência e às vezes não conseguem leitos em determinados hospitais ou em determinados locais, mesmo que às vezes sejam esses pacientes precisem ser transferidos. Eu já vi pacientes aqui de Gravataí serem transferidos para Caxias, para gente ter uma ideia, que ocupar um leito, né, que não tinha aqui em Porto Alegre, ou na grande Porto Alegre. E assim vai, né? Essa otimização, essa regionalização que o Estado faz, realmente é uma coisa muito importante, porque o que nos oportuniza o local onde tem esse leito, né? Eu sei que tem a transferência dessas pacientes é feita pelo próprio hospital onde essa paciente entrou, não é? É responsabilidade desse hospital, que também gera um custo um pouco maior para os próprios hospitais, não é? Eu quero filtrar o programa Bom Dia. É uma questão, né, complexa, existe essa regulação, essa regionalização, que o senhor está colocando como algo positivo, mas Porto Alegre, ele recebe, em função de atender a alta complexidade, recebe muitos pacientes, né? E isso acaba gerando alguns gargalos, né, doutor? Com certeza, os hospitais que atendem alta complexidade, que têm UTIs maiores, né, esses hospitais são normalmente sobrecarregados. Não é nenhuma... Isso não é de hoje também, né, Marcelo? Isso é de bastante tempo, é de anos, né? Certo? Não é à toa que alguns anos atrás a gente enxergava as manchetes nos jornais dizendo o hospital de clínicas está com superlotação na emergência e não tem mais leito em UTI, e assim por diante. O hospital da PUC está com 110% de leitos em UTI, e assim por diante, né? De lotação. Então, isso são coisas que são realmente importantes. Em Porto Alegre, como um grande centro, onde a gente tem
uma medicina, as maiores especialidades médicas aqui, eu digo assim, não digo maiores, mas assim, os outros grandes centros, tipo Caxias, Santa Maria, Pelotas, enfim, outras cidades maiores também eu tenho, né? Mas Porto Alegre, ele drena muito esses pacientes de alta complexidade, né? E muito, viu? Né? Além de Porto Alegre atender toda a região metropolitana, a grande Porto Alegre, né? Que seria Canoas, Gravataí, Viamão e assim por diante, né? Certo? Então, assim, é um problema que tem que ser resolvido, né? Sim. E tomara que seja resolvido isso pela deputada, né? Ou pelo menos otimizar mais esses leitos. E eu não tenho menor dúvida que também faltam leitos nos hospitais, né? Esse congraçamento que estão fazendo entre os hospitais, as entidades médicas, né? As próprias especialidades de maior demanda, que é o caso que a RIGS congrega todas essas especialidades, isso faz com que as coisas tentem se ajustar melhor, não é? E tentem otimizar o leito, eu digo assim, a verba que é mantida pelo Estado para a saúde, né? Certo? Para um atendimento das pessoas, do povo, né? Sim. É bom a gente até, sabe, não é simplificar a questão, mas quando a gente está falando de leito, né, claro, alguém pode pensar, é só o espaço? Não, é muito mais que isso, e um leito, com toda a sua complexidade, ele custa caro, é um investimento alto. Mas, de qualquer forma, a RIGS, ela tem sido ouvida pelas entidades, até ligadas ao poder público. Nós temos agora esse espaço da deputada, que a gente vai voltar na sequência a falar dessa comissão especial. Mas para a RIGS, tendo dinheiro, tendo como investir, uma das soluções pode ser o aumento do número de leitos. Isso, com certeza. Os hospitais comportam isso. Sim, né? Mas isso, Marcelo, isso é caro. A medicina é muito cara, Marcelo. As medicações que se usam é muito cara. Não é só um leito. Se fosse só uma cama, seria ótimo. Não é o problema. O problema é o pessoal de enfermagem, é técnica de enfermagem, é oxigênio, às vezes que se precisa, é medicamentos, os medicamentos caríssimos, né? Certo? Para um paciente de UTI, nossa senhora, né? Certo? Uma infecção respiratória, dependendo do tipo de bactéria ou germe, enfim, que for, as medicações são caras, né? Certo? O atendimento o acolhimento desse paciente no UTI também, isso é muito caro, né? Certo? Sim, então, tem todo esse tipo de situação. O que a RIGS tenta fazer na associação? A gente tenta, mais ou menos, levar os problemas das especialidades, enfim, do problema médico, propriamente dito, junto com as nossas autoridades, com os gestores, fazendo que eles compreendam mais esse tipo de situação que se passa, né? Certo? Até isso que vocês estão na linha de frente, né, doutor? Vocês estão na linha de frente. Sim, a gente é que realmente, assim, a gente recebe esses pacientes e tem que estar, ainda brinco, às vezes, como agente social, né? Tentando arrumar um leito para esse paciente. E às vezes é difícil, viu? É difícil. Te agradeço por enquanto, mas nós vamos para o intervalo do Democracia e voltamos na sequência conversando com os nossos convidados sobre esta questão da regulação dos leitos e dos serviços de saúde neste momento complexo que estamos vivendo, né, com a chegada do frio, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Nós já voltamos. Voltamos para a segunda parte do nosso programa Democracia de hoje, aqui pela TV Assembleia, tratando mais uma vez sobre a questão da saúde, a regulação dos leitos e os serviços de saúde aqui no Rio Grande do Sul. Nós estamos em contato agora novamente presente com a gente a deputada Frasson Menzi, que é presidente da comissão especial que está tratando aqui na Assembleia Legislativa desta questão na área da saúde, regulação dos leitos e os serviços de geral. E seguimos na companhia do Dr. Breno Acauã Filho, Dr. Breno Acauã Filho, ele que é obstetra e diretor financeiro da AMRIGS, Associação Médica do Rio Grande do Sul. Nós ficamos conversando por mais tempo, agora retomando contigo, deputada, para a gente falar, porque um dos temas que nós tratamos há pouco
no primeiro bloco é que nós temos essa realidade da saúde, né, já de muitos anos, né, que é complexa, que é delicada, que né, se busca aí aumentar os investimentos, por exemplo, para termos mais leitos. Mas, enquanto isso, nós estamos com a realidade também, por crises financeira, por problemas sociais, as pessoas estão deixando, muitas delas, de pagar, né, porque não tem mais condições de pagar um plano de saúde, e estão buscando em maior número o SUS, o Sistema Único, que é uma outra realidade que a gente precisa conviver a partir de agora. Perfeito. Eu acho que a gente precisa resgatar um pouquinho do cenário que a gente vive hoje. Nós não podemos esquecer que ficamos mais de 24 meses sem ter uma única cirurgia eletiva em todo o nosso estado, em todo o país. Nós já vínhamos historicamente com filas de espera por cirurgias, né? Isso é uma coisa que acontece desde sempre, infelizmente. E esse silêncio, nesses praticamente 2 anos, um pouquinho mais, ele acarretou essa demanda gigante que nós temos agora, que são inúmeras pessoas esperando muitas vezes por uma consulta especializada ou por um exame, um diagnóstico, e até uma cirurgia já, né, colocada como essencial na qualidade da vida da pessoa. Existe o diagnóstico, existe a necessidade e está numa fila de espera. A comissão, quando ela foi formada, e eu vinha falando lá no início, até peço desculpas pelo ocorrido aqui com a conexão, mas a comissão ela foi formada e ela foi aprovada na Assembleia porque essa demanda ela vem de milhares de gaúchos, né? Nós não falamos aqui de 5, 6, 10 pessoas. E esse nosso trabalho nas 7 macro-regiões do estado é justamente para esse diagnóstico, para nós termos uma ideia, por exemplo, lá na região sul, qual é a maior demanda reprimida da região sul? Qual é o número de leitos que eu tenho hoje ofertados de UTI por população? Para a gente ter esse diagnóstico. Mas pode ser que já se tenham esses dados, ok, mas nós estamos atualizando. E é de muita importância, cada visita que nós estamos fazendo tecnicamente dentro dos hospitais, dentro da Secretaria de Saúde dos municípios, conversando com conselhos municipais de saúde, isso nos permite abrir os horizontes e a gente ver de que muito pode ser feito sim, ainda, né? E aqui o nosso aplauso aos médicos, aqui em nome do Dr. Breno. A gente sabe de quão engessado é o sistema e quanto eles sofrem dentro da regulação. Eu ouvi de muitos secretários de saúde de que muitas vezes a regulação não se dá nem pelo gerente, nem pelo GERCOM, e sim por WhatsApp. E isso é muito ruim, porque nós temos um sistema disponível no nosso estado, um sistema que ele precisa conversar com todos, né, com todas as partes, de forma, como eu disse antes, full time, de forma online, para que a gente possa ter tudo mais agilizado, que a gente possa otimizar esse atendimento e que nem os profissionais que estão lá na ponta tendo que receber o paciente e nem o paciente que está angustiado à espera de um acesso à saúde sofram da maneira que estão sofrendo. Então a gente compreende de que é possível sim unificarmos esse sistema, humanizarmos esse atendimento e fazermos com que essa fila ande de forma natural, né, de forma transparente com o cidadão, para que a gente não precise usar de outros meios, de outros órgãos, né, que também se farão presente aqui na nossa audiência pública. Acho que é importante a gente falar. Nós teremos aqui a Defensoria Pública, o Ministério Público, estarão aqui conosco justamente para colocar o olhar deles e o dia a dia deles nessa questão. Então é uma luta de muitos, não é uma luta da deputada Fran, é uma luta assim, de muitas pessoas, de muitas mãos que estão querendo melhorias, né? Querendo avançar, e eu tenho total convicção de que é possível isso, sem falar de busca de recursos, porque nós também ouvimos, e me permite colocar
de que muitas vezes nós não possamos estar fazendo alguns mutirões de cirurgias, por exemplo, porque nós não temos lá um espaço físico à disposição, ou falta, né, médicos, equipe técnica. E, na verdade, na grande maioria dos hospitais, existe sim a possibilidade de ampliar serviços, de nós agilizarmos essa fila e tentarmos fazer com que o nosso cidadão, o nosso povo gaúcho, seja atendido naquilo que é de seu interesse e de sua necessidade. Nessa parte final da sua fala, deputado, eu interpreto como uma questão de gestão, né, de qualificação dessa gestão e de diálogo entre as partes envolvidas. É por aí. Perfeito. O Estado, e a gente teve uma conversa assim, muito produtiva com a secretária Rita, e aqui o nosso abraço, o nosso reconhecimento pelo trabalho que vem sendo feito, né, neste governo. É um governo que colocou todos os atrasos em dias, fez programas diferenciados, investiu em saúde, né, não fez aquilo que era só de obrigação, e sim investiu e tem investido. Nós tivemos uma reunião com a secretária Rita e vários diretores, onde nós propusemos o nosso grande objetivo da comissão. E de imediato a secretária foi parceira e disse que o Estado está conosco nessa luta por melhorias. E eu até brinquei com a secretária de que às vezes fica um fardo pesado, né, em cima, quando uma pessoa só cobra. Se nós, como deputados, e aqui falo nós porque eu tenho certeza que terei apoio de vários deputados, a grande maioria tem essa luta também pautada como prioridade, né, o acesso à saúde aos nossos gaúchos. Eu tenho certeza que se nós tivermos talvez que fazer um projeto de lei que obrigue, por exemplo, o uso dos nossos sistemas para que eles sejam realmente interligados e que consiga dar ao cidadão transparência, façamos esse projeto e vamos fazer andar isso o mais breve possível, né? Então, hoje existe a recomendação da Secretaria do Estado, existe já o contrato feito com o gerente GERCOM, que é o sistema que regula tanto leitos de UTI quanto cirurgias, né, e cirurgias e consultas especializadas, mas que a gente possa, talvez não deixar de uma forma tranquila esse acesso e essa sincronia entre sistemas dos hospitais com o sistema do governo do Estado, mas que a gente talvez tenha que fazer um processo de obrigatoriedade, para que a gente possa, né, avançar nesse sistema e ter esse acesso de forma, o quanto antes, né, de forma unificada em todo o nosso estado, todas as casas de serviço, todos os prestadores que fazem parte, né, da regulação, que eles possam, não, que eles devam ter esse sistema se comunicando para que a regulação realmente enxergue um todo, né, não enxergue simplesmente uma árvore, sim a floresta toda. E nesta comissão vai ter, como a gente pôde observar, espaço para muitos entes, para muitas entidades e para os profissionais médicos, porque a gente está conversando com o Dr. Breno, tem espaço, tem uma cadeira para a MRIGS, né? E a participação é importante, né, Dr. Breno, nesta comissão. Com certeza. E assim, no ar eu gostaria de agradecer a deputada, né, pelas palavras dela, né, em relação a nós médicos, e realmente assim, a gente sofre junto também com esses pacientes que não têm leito, né, ou que não se consegue leitos. Mas, deputada, assim, eu quero lhe dizer que, tranquilamente, o grande problema da medicina, eu vejo o seguinte, porque existem, eu digo assim, tempos, sazonalidades que existem maiores demandas em termos de leitos, né? E claro que o Estado não pode manter esses leitos durante um período de tempo onde realmente, assim, é ocioso, não é? Por isso é que talvez essa regulamentação, essa otimização desses leitos sejam importantes, não é? E para isso, eu acho que é importante consultar, digo assim, as especialidades que mais demandam esse tipo de leitos, as emergências, os emergencistas, a parte das UTIs neonatal, os obstetras, enfim, assim por diante, né? Certo? Para que eles possam me ajudar nesse sistema, né?
Eu vou lhe contar uma história que se teve. Há pouco tempo eu estava de plantão no hospital. E o que aconteceu? A gente ligamos para o gerente. Eu tinha uma paciente com trabalho de parto prematuro, que não tínhamos leito. E simplesmente a pessoa do gerente foi bem desagradável comigo. O que ele disse para mim? Doutor, faz nascer aí que a gente dá um jeito com o recém-nascido. Puxa, a melhor incubadora que tem é dentro do útero, não é? Então, esse tipo de situação realmente às vezes é muito desagradável para a gente. Parece que não se entende o quão e a gravidade de cada caso. Né? Eu acho que fica bem emblemática, né? Essa colocação explica bem a situação que vocês vivem. Quero agradecer muito, doutor Breno, pela sua participação. Nós estamos chegando ao fim. Nós estamos gravando, até para informar, né, deixar claro para os nossos telespectadores, estamos gravando esse Democracia na tarde desta quinta-feira, onde a senhora está nesse momento na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul, onde vai ocorrer uma audiência. Perfeito. E mais isso, agora... Desculpa, agora na sequência nós teremos então a nossa segunda audiência pública, né, da comissão especial, que oportunizará esse diagnóstico, né, da região aqui dos vales. Nós teremos presença, como eu disse anteriormente, né, do CREMERS. A Anrigs também é uma grande parceira, teremos a Defensoria Pública, o Ministério Público, o representante do COSEMS, da nossa secretária, né, de Saúde, dos gestores de casas, né, hospitalares. Todas as partes interessadas foram convidadas, terão um tempo de fala, né, onde nós colheremos esses dados, como eu disse. É o momento de ouvir e daqui a gente tirar algumas proposições que realmente evoluam, né, façam que o nosso sistema ele alcance lá na ponta aquele cidadão que realmente precisa e que menos tem condições, né, financeiras de ter acesso. Sim, porque quando as pessoas nos acompanharem já vai ter ocorrido, mas é importante saber como é que funciona esta, porque vão funcionar as outras audiências, né, e o nível de participação e envolvimento das entidades, e informações, claro, as pessoas que nos acompanham sempre poderão ter, além da TV Assembleia, no portal aqui da Assembleia Legislativa. Quero agradecer, François Menzi, pela tua participação, sucesso nos trabalhos da Comissão Especial. Obrigada pela oportunidade, parabéns pela TV Assembleia por oportunizar, né, e acompanhar o trabalho de nós parlamentares. Também agradeço aí a disponibilidade do Dr. Breno, né, uma pessoa que também se coloca à disposição e tem essa preocupação do acesso, né, do sistema de saúde às pessoas, e como eu disse e reitero, de que todos sofrem, né, aqui ninguém, o não alcance a um sistema de saúde, a um leito. E aí me permita só fazer uma observação, doutor Breno, tu imagina a mãezinha tendo o bebê ali, e o bebê se separa da mãe nas primeiras horas de vida, sabendo que o local mais importante, né, e de maior sucesso para essa criança é o estar ao lado, né, da mãezinha. Então, são desafios. Eu digo que a medicina, ela tem que ser missão, e não é diferente a gente na política, porque a política não pode ser profissão, e ela tem que ser, sim, com um grande objetivo, sim, de contribuir e de poder mudar a realidade na vida das pessoas que mais necessitam. Então, muito obrigada pela oportunidade, a gente fica à disposição de todos e vamos mantendo todos informados desse nosso trabalho, porque em meados de agosto nós estaremos finalizando esse trabalho com um relatório final, depois a aprovação na Assembleia Legislativa e posteriormente a entrega deste documento ao Governo do Estado com as proposições possíveis, né, de serem feitas o mais breve possível. Que bom, que bom. Sucesso, e a gente vai continuar acompanhando. Muito obrigado, doutor Breno, que a gente aprendeu que é melhor, que na dúvida a melhor incubadora é o ventre materno, não é, doutor? Então, isso é importante de pensar. Essa relação com a mãe é fundamental, e parabéns pelo trabalho seu e da Anrigs. Muito obrigado. Tá bom, eu que agradeço muito, porque é importante para todos nós médicos, a própria população, né? E assim, eu deixar a Anrigs à disposição da deputada, porque a gente puder auxiliá-la, por favor, nos procure.
Perfeito. Muito obrigado a vocês, principalmente as pessoas que nos acompanham neste Democracia de hoje.